Oi, gente! Estamos de volta! Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre o movimento negro e suas lutas a partir da assinatura da Lei Áurea. Sabemos que, apesar das crueldades e humilhações que sofreram, os africanos escravizados, com seu conhecimento e criatividade, também contribuíram fortemente para a formação do Brasil e dos brasileiros. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre a história desse povo? O negro conquistara a liberdade com muita luta. É claro que o acesso a terras para plantar ou as melhores condições de emprego estavam longe de seu alcance. O imperador Dom Pedro II havia sido destituído de seu cargo em 1889, um ano após a assinatura da Lei Áurea. A República era o novo regime. Os ex-escravizados buscavam seu lugar na sociedade. No recôncavo baiano, eles ocupavam as terras dos engenhos abandonados e passavam a plantar e a criar animais, para desgosto dos fazendeiros que queriam continuar contando com mão de obra barata. Muitos também iam para as cidades, em especial a capital da República, ou seja, o Rio de Janeiro. E é nesse momento que as teorias racistas começam a ganhar mais espaço. As teorias racistas em voga na Europa e nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX tentavam comprovar de forma científica que os negros eram inferiores aos brancos. Um dos maiores apóstolos dessa teoria, Arthur de Gobineau, ironicamente, acabou se tornando embaixador da França no Brasil. Para ele, as raças poderiam ser classificadas por hierarquia. Os arianos, ou seja, os brancos, estariam no topo da hierarquia e os negros estariam no último ponto de hierarquia, lá embaixo. Já os mestiços nem classificação teriam. Para Arthur, a mestiçagem levaria ao fim da civilização. Ele entendia que um povo mestiço, como nós, os brasileiros, era um povo degenerado. Gobineau considerou o posto no Brasil um verdadeiro castigo. Em todas as suas cartas, ele demonstrava o seu total desprezo pelos habitantes locais. Reclamava, inclusive, de ter de lidar com o barão de Cotegipe, que era o ministro dos Assuntos Exteriores, só por ele ser mestiço. Não poupava comentários nem em relação às damas de honra da imperatriz. As chamava de criaturas repugnantes, extremamente hediondas, criaturas hediondas, repugnantes. E, inclusive, achava que o Brasil só se livraria dessa caminhada à sua destruição se trouxesse cada vez mais elementos arianos para sua composição racial. Havia argumentos supostamente científicos para as ideias racistas, como, por exemplo, o tamanho do crânio e a composição sanguínea, tudo completamente descartado hoje em dia. A verdade é que era apenas uma forma de dar um pouco mais de racionalidade ao verdadeiro sentimento e um sentimento extremamente antigo que persiste aqui no nosso país, o preconceito. Contudo, a ideia de branquear a população brasileira foi ganhando adeptos. Em São Paulo, o legislador Bento de Paula Souza pediu a vinda de imigrantes europeus para o Brasil e iniciou uma campanha para tal. Ele dizia que era preciso inocular em nossas veias sangue novo, pois o nosso já está aguado. E assim, o novo governo republicano iniciou campanhas para trazer cada vez mais imigrantes europeus para o Brasil. Esses imigrantes começaram a vir cada vez mais para o nosso país, enquanto os imigrantes negros eram barrados. Com isso, em 1911, no Congresso Mundial das Raças, que ocorreu em Londres, o representante brasileiro comemorou. Ele afirmou que no início do século XXI não haveriam mais negros no nosso país, apenas alguns poucos mestiços. Bem longe dos racistas reunidos em Londres, os negros aqui no país passaram a se organizar seus espaços de convívio, suas expressões culturais, sua forma de resistência e também passaram a reivindicar seu lugar como cidadãos da República, aquela República que se construía e que eles também construíam com sua inteligência, seu trabalho, suas tecnologias e suas lutas. Em 1896, estourou a Guerra de Canudos. Foi um conflito trágico.
matou cerca de 25 mil pessoas. O exército brasileiro enviou soldados de todo o país para o interior da Bahia para combater esses sertanejos, que em sua maioria eram negros ex-escravizados. O líder dos sertanejos era Antônio Conselheiro, um pregador religioso que chegou com seus seguidores lá em Canudos por volta de 1893. Antônio Conselheiro organizou uma sociedade com base comunitária e começou a atrair muita gente para aquela região. A igreja e os fazendeiros locais passaram a se sentir incomodados com o arraial e com o seu líder e então solicitaram a intervenção do exército naquela região. Foram necessárias 4 expedições e muito sangue derramado para destruir Canudos. Os sertanejos resistiram por quase um ano, com pouca comida, ou seja, com muita fome e pouca água. No ataque final, segundo o relato de Euclides da Cunha em Os Sertões, eram cerca de 5 mil soldados para 4 resistentes. Então foram mais de 5 mil casas totalmente destruídas. Os sobreviventes do arraial foram degolados ali mesmo. Alguns dos soldados que lutaram em Canudos foram levados ao Rio de Janeiro, na esperança de receber os seus soldos, né, que haviam sido prometidos pelo Ministério da Guerra. Só que chegando lá, encontraram uma situação bem complicada, né? Na cidade, já estavam fazendo um trabalho de tentar retirar os negros da região central do Rio de Janeiro. Então, o que era que se tinha? Tinham cortiços, que era uma forma de moradia daquela população mais pobre. O maior deles, que era chamado de Cabeça de Porco, tinha sido destruído alguns anos antes. Só que ali, naquele mesmo local, ainda moravam cerca de 2 mil pessoas. A prefeitura chamava o local de Valha Couto de Desordeiros. Então, aquela população passou a subir o morro, numa região atrás de um casarão chamado Providência, e aqueles soldados passaram a acampar naquele morro, né? Foram orientados a acampar naquele morro e o nomearam como favela, que também, favela no caso, era o nome de um morro onde eles haviam lutado lá na Guerra de Canudos. Então, chegando ali, eles passaram a chamar aquele lugar também de favela. Assim, o Arraial de Canudos esteve na origem da palavra favela, termo que depois passou a ser usado para nomear todas as comunidades com habitações precárias existentes no Brasil. Os cortiços eram considerados insalubres pelas autoridades que queriam civilizar a capital do Brasil. Eles derrubaram dezenas de casas coloniais para abrir grandes avenidas. E os moradores dessas casas, os moradores dessas ruas, que geralmente era a população mais pobre, foram enviados para os subúrbios ou para as favelas. Só que na região portuária e na Cidade Nova, a população negra crescia, principalmente com a chegada dos imigrantes baianos. As autoridades queriam também combater as epidemias, a exemplo da febre amarela e da varíola. Para isso, a partir de 1904, decretaram vacinação obrigatória. Então, o sanitarista Oswaldo Cruz criou as brigadas mata-mosquitos, que invadiam as casas das pessoas junto com a polícia e mandava até as derrubar se achasse necessário. A população se revoltou com a forma autoritária que a medida havia sido imposta. Muitas daquelas pessoas tinham medo dos efeitos da vacina, porque diziam que tinham medo da vacina por conta dos efeitos, porque diziam que causava febre e até convulsões. E ainda havia insatisfação com a reforma urbana, já que cerca de 600 cortiços haviam sido derrubados e deixando assim mais de 14 mil pessoas pobres sem teto. Tudo isso levou à explosão de uma revolta. Durante uma semana, barricadas foram erguidas na entrada dos bairros populares da cidade. No bairro da Saúde, por exemplo, o capoeirista Prata Preta comandou várias batalhas contra o exército até ser preso. Bondes foram virados por toda a cidade e a obrigatoriedade da vacina foi revogada diante de tudo isso. Então, no final dessa revolta da vacina, estima-se que cerca de 30 pessoas foram mortas e mais de 1.000 acabaram sendo presas. Nos dias que seguiram a revolta da vacina,
A tortura foi amplamente utilizada contra os líderes populares daquele levante. A Lei Áurea não havia sido suficiente para fazer com que mudasse a forma como as autoridades tratavam as classes populares, em especial os negros. Foi preciso então que mais um negro se levantasse para garantir os seus direitos. O nome dele, João Cândido. E agora a gente fala um pouquinho sobre a Revolta da Chibata. Em 21 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Rodrigues tentou embarcar no navio Minas Gerais, na Baía de Guanabara, com 2 garrafas de cachaça. Só que ele foi flagrado e aí foi preso e acorrentado. Qual a punição para o marinheiro? 250 chibatadas. Lembrando que as chibatadas haviam sido proibidas desde 1886, 2 anos antes da abolição da escravatura. Só que na Marinha ainda existia esse tipo de castigo físico. Bom, o marinheiro então foi açoitado na frente de todos os seus colegas e nem quando ele desmaiou, o encarregado interrompeu os golpes. Então esse fato fez com que os marinheiros, liderados por João Cândido, apressassem um motim que eles já haviam planejado há alguns meses. O gaúcho, filho de escravizados, que passaram a ser conhecido como Almirante Negro, e seus marinheiros, tomaram 4 navios, aprisionaram os oficiais e prometeram bombardear a sede da presidência, ou seja, apontaram seus canhões para o Palácio do Catete e disseram que iam realmente bombardear a sede da presidência se suas reivindicações não fossem aceitas. E quais eram essas reivindicações? O principal ali era justamente a proibição, de uma vez por todas, do castigo físico para os marinheiros. O governo concordou em discutir as exigências e o Congresso acabou aprovando a anistia para estes revoltosos. O que é que aconteceu? Logo que os marinheiros devolveram os navios, eles foram presos, né? E inclusive João Cândido foi banido para a prisão chamada Ilha das Cobras, o que prejudicou sua saúde ali até o fim de sua vida. Foi expulso da Marinha e até o ano de sua morte, cerca de 1969, ele sobreviveu com a venda de peixes na Praça 15. Libertos do cativeiro e ansiosos por serem, de fato e de direito, cidadãos da República, os negros e negras do Brasil tiveram mais espaço para estreitar os seus laços e lutar contra as desigualdades originadas do preconceito. Assim, em São Paulo, entre 1907 e 1937, surgiram mais de 100 associações de ajuda mútua, recreativas e culturais, cerca de 123 associações do tipo. Também se desenvolveu a imprensa alternativa negra. Em 1899, surgiu o jornal A Pátria. Esses jornais mostravam as dificuldades enfrentadas pelos negros nos diversos postos, nos diversos setores, como no trabalho, na educação, e discutiam possíveis soluções. Os jornais eram distribuídos em diversos pontos na cidade, como por exemplo na Praça João Mendes, em São Paulo, geralmente aos domingos, que eram os dias então que as associações promoviam bailes. Em 1931, no início do governo Getúlio Vargas, surgiu a primeira entidade nacional em defesa dos direitos dos afro-brasileiros, a chamada Frente Negra Brasileira. O caráter da organização era fortemente político, defendendo sobretudo o trabalhador negro do preconceito de cor. A frente queria a proibição da imigração europeia, que era uma forma de garantir um maior acesso aos trabalhadores negros aos postos de trabalho. O governo aprovaria ainda em 1931 uma lei que restringia a contratação de estrangeiros na indústria. Com forte participação feminina, a frente, que começou em São Paulo, se espalhou pelo Brasil inteiro, chegando a ter mais de 20 mil membros. E em 1936, a organização começou a pensar numa segunda abolição. Inclusive, se instituiu partido político a partir daí. Só que um ano depois, Getúlio Vargas instaurou o Estado Novo e colocou na ilegalidade todos os partidos políticos. Então, foi o fim da frente, da Frente Negra Brasileira.
Bom, gente, aqui eu encerro esse vídeo. Depois a gente discute um pouquinho mais, a gente conversa um pouquinho mais sobre esses processos da história negra no nosso país. Prometo pra vocês que vem o segundo vídeo, continuação desse aqui, tá? E espero que vocês tenham gostado, né? Que é o primordial aqui. Trazer conhecimento e fazer com que vocês gostem de história, né? Fazer com que vocês aprendam, discutam, conversem sobre. E aí, se vocês gostaram, né? Deem like, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e espero vocês no próximo vídeo, tá? Com carinho. Tchauzinho!